É coisa nossa. Um oferecimento AM Clean. Lavagem a seco. Começando mais um É Coisa Nossa aqui. Hoje trazendo um convidado especial. Deu trabalho de trazer esse cara aqui. É músico, compositor, aquele negócio todo. Figura histórica aqui em Itapevi. Ainda bem que não é pré-histórica, né? É só histórica. Pré vai chegar lá ainda, mas é histórica. Grande músico do rock viola, Carlinho Feio. Tudo Salve, bem, querido? Bem, muito bem. Carlinho, manda. A gente tava conversando antes aqui, ele falando que nunca assistiu o programa. O que acontece, cara? Esse programa é pra você contar, lógico, de uma forma meio que resumida, cara, a sua história na música, aqui em Itapevi ou fora, mas a sua história realmente na música. Quando que surgiu pra você a música a primeira vez, assim, que deu aquele negócio, cara? Cara, a música na minha vida surgiu um tantinho tarde, assim, como músico, assim. Claro que desde moleque gosto, ouço e tal. Lembro da minha mãe ouvindo rádios antigas e tal. Sempre gostei, mas assim, demorou pra mim me interessar, assim, por um instrumento, assim. Fui mais que levado pelos amigos mesmos, assim. Desde que eu conheci o pessoal do Rock Viola, que o Rock Viola veio bem antes de nós, de mim, de Humberto, a gente chegou depois, né? E aí, cara, eu comecei a frequentar e comecei a conviver com aquela galera e todo mundo tocava um instrumento. E eu era muito ligado ao Humberto, assim, a gente estudou junto e tal, fomos pra faculdade junto. E nessa época ele começou a tocar também. Foi aí que eu me interessei, né, cara? Pô, só vivia com música, você não Só toca você nem que o não. pandeiro, cara. E a minha história é bem resumida mesmo, porque a minha música é bem resumida mesmo. Foi assim, uma batalha total, né? Porque eu acho que assim, tem pessoas que nascem com talento, tem outras que precisam desenvolver aquele talento, né? E no meu caso foi bem difícil, assim, eu era péssimo. Hoje eu sou só ruim, mas antes eu era péssimo, né? Conseguia tocar um tamborim no tempo, mas, meu, a vontade era tanta, né? E o convívio diário com os caras, né, meu? Acabei aprendendo quase tudo que eu sei com eles. Você convivia com os caras do Rock Viola mesmo antes de fazer parte? Mesmo antes de fazer parte. Eu vim bem depois. Eu lembro que a gente fez um show, acho que na escadaria, se eu não tô enganando. Nós fizemos um no Paiol e uma na escadaria. E eu tocava uma ou duas músicas que era convidado do Rock Viola. O quê? Lá. Que instrumento? Eu toquei violão no começo e tal, e depois pela contingência fui levado ao teclado e tal. Mas eu era tipo um convidado. Os caras me chamavam de D'Artagnan, né? Porque eram os mosqueteiros e eu era o D'Artagnan e tal. E tocava uma ou duas musiquinhas assim. Aí foi saindo foi entrando outros e tal, e nesse embalo eu acabei entrando e tal. E aí foi aí que realmente consegui desenvolver um pouco mais o lado musical. Mas você começou a aprender violão exatamente como sozinho, tal? Então, naquele mesmo esquema, né? Naquele tempo não tinha internet, não tinha nada. A gente comprava revistinha, trocava algumas figurinhas, mas a maioria das coisas eu aprendi com os caras mesmo, assim, de observar. Você ia no ensaio direto? Tal. Direto, e ficava olhando e prestando atenção, né, cara? Porque os caras eram já, ligeiros, né, Tobé, Valentim, Pardal, os caras eram já 1000 anos de música, né? Valentim tem uma história grande na música e aprendi muito com ele. Aprendi muito com o Tobé também, mais de observação, assim. E aí depois a gente começou eu, né, comecei a participar dos festivais também, e aí sempre observando, cara. E aí convivi com muita gente boa, né, cara? Festival é foda, porque... Pode falar palavrão? Desculpa. Pô, claro, aqui é foi tranquilo. Não, então, muita gente boa, né, cara? Então você acaba absorvendo uma coisa de um, uma coisa de outro e tal, e vários instrumentistas, cara, os caras sensacional, você ficava indignado, porra, como é que esse cara não faz sucesso? Os caras bons pra cacete, imagina.
E aí foi aprendendo, né, Eram cara? os points que você normalmente ia por aqui, Carlinhos, nessa época, cara? Você gostava, que você curtia, cara? Assim, nessa época tinha pouca coisa, né, cara? A gente ia sempre, porque quem começou o lance do barzinho e tal, começou com o Nelsinho, né, cara? O Nelsinho tocava no Paiol, a gente sempre ia ver. Depois acabou que Humberto e o Tobé, né, fizeram um tempo. Eu demorei pra tocar no barzinho, cara. Demorei pra ter um repertório que mais ou menos, né? Mas você ia ver os caras. Direto, cara. Direto. Também Itapevi era, né? Bem menor. Muito menor, muito menor. Hoje é mais complicado, né? Mas naquela época só tinha um endereço. E aí esse endereço era aqui no Paiol, que depois mudou pro Calypso, que depois veio aqui. Tinha um preguinho bem antes disso e tal, mas era uma outra galera. Cor da Lua era nessa mesma época ou veio depois? Veio depois. Cor da Lua veio depois. Mas os músicos eram sempre os mesmos. Só ia trocando endereço. Depois veio o shopping e tal. E os músicos continuaram os mesmos e tal, mas eram poucas as opções. Hoje em dia tem um bar em cada esquina, né? E a quantidade de músico também, né? Hoje é um celeiro maior, né, cara? Muito mais bacana também, né, cara? Porque enjoa também, né, cara? Você enjoa do público, o público enjoa de você. É legal essa diversidade, assim, o cara ter vários músicos tocando e tal. Já chegou uma época nos anos 90, tinha muito mais bares do que hoje também, né, Carlinhos? Então... Antes da lei seca. Exatamente, né, exatamente. Até eu cheguei a ter um bar, né, cara? Mas depois da lei ficou tudo muito mais complicado, né? E aí, como lei no Brasil nunca pega muito, né, cara? Você vê que já afrouxou, já não tem mais isso e tal, né? Tem uma certa... um cerceamento, mas é bem menor. Eu acho que eu não falei sobre essa lei seca aqui em Itapevi, aqui no programa ainda. Eu não sei a sua opinião sobre isso. A minha opinião é que, assim, eu não sou contra a lei seca. Até porque o que os caras... eu entendo o que eles querem com a lei seca. Mas eu acho que o horário que é errado. Porque eu acho que 11 horas da noite, cara, tem muita gente que tá saindo ainda, cara. Eu acho que se eles esticassem para as 2 horas da manhã, Carlinhos, 2 horas da manhã já deu tempo suficiente de todo mundo... Acima disso, eu acho que é só zumbi mesmo, cara. Cara, eu acho que a lei seca é super importante, né? É uma pena que ainda aconteça diversas coisas erradas e tal. Mas o que pegou mesmo foi a lei dos bares, né? Esse lance de fechar 11 horas, né? Porque isso não inibe ninguém de beber, mano. O cara pode beber na casa dele, juntar os amigos e vai... Quebrou o comércio, entre aspas, né? Exatamente. Eu acho que, tudo bem, tem um horário, eu acho que você não pode incomodar as outras pessoas, tá ligado? Se você tem um bar que ele é fechado, que não incomoda ninguém, você tem a sua própria segurança, você não fica incomodando as outras pessoas. Você não precisa que a polícia fique na porta do seu bar. Se você não incomoda, se você não dá trabalho, acho que você deve e tem o direito de funcionar até a hora que você achar que deve funcionar, desde que você não incomode ninguém, né, cara? E o que pegou no lance do nosso bar foi justamente isso. Foi nessa época que pintou a lei. Em 2000, 2001, a gente tinha acho que 8, 10 meses de bar e tal. E o nosso bar, por ser frequentado mais por funcionário público, por professores e tal, começava a pegar 11 horas. Você era proprietário do Claro de Sol junto com o Valentim e com a Heloíne, ou você vendeu para eles depois? Não. Eu fui proprietário antes, eu abri o bar, eu e o Samir. Depois eu saí, ficou só o Samir. Depois o Samir saiu e ficou eu, o Valentim e a Heloíne. E foi os últimos donos. Depois entrou o Edinho também, não posso esquecer. Não, o Edinho veio antes do Valentim e Heloíne. Bom, enfim, foi passando de dono, mas o que pegou mesmo foi a lei, porque era impossível tocar um bar noturno com música ao vivo. Ainda mais no Claro de Sol. Que tinha que fechar 11 horas, né, cara? A galera chegava às 11 horas. Era uma galera muito boêmia, né, cara? Então, chegavam 11 horas. Mas foi bacana, valeu como experiência, assim, cara. Mas é aquela coisa. Bar é bar, né? Bar é bar, não tem jeito. O bom é estar do outro lado do balcão, né? Tem esse que detalhe. Aí você vai... Ô, Carlinhos, no começo, cara, o que de artista, assim, que você curtia, cara, assim... Artista famoso mesmo. Qual tipo de música? Inspiração? Inspiração, cara. Eu comecei a tocar e me interessar muito por Beto Guedes. Assim, foi o primeiro cara que eu me interessei mesmo. Assim... Tive todos os discos, não tenho mais porque ficou
perdido no tempo, mas tinha todos os discos, sabia todas as músicas, não sabia tocar, mas conhecia todas. E os primeiros repertórios que eu montei assim, a base era Beto Guedes. Sempre gostei muito, cara. E por incrível que pareça, cara, vi um show do Beto Guedes agora nas férias, cara. Assim, a 1 metro do palco, foi uma emoção única na minha vida. Uma realização de um sonho, assim. Cara, nesses anos todos, eu só tinha visto uma vez e muito de longe. E dessa vez, assim, depois de, sei lá, 30 anos, né, de música, fui ver o cara. Sensacional, cara. Foi único, ímpar. Que legal, cara. Emoção que não dá pra descrever. Bem Com bacana. certeza. Carlinhos, a gente vai agora, a gente tem um intervalo agora do nosso patrocinador e a gente já volta. Maravilha. Valeu. Bom, voltando aqui. Ô, Carlinhos, agora chegou uma hora do nosso programa, cara. Você, como nunca assistiu, você não sabe. Porém, é o momento Maguila ou Gorila. O nosso computador Billy vai fazer um sorteio aí pra ver a tarefa que você tem que cumprir aqui. Pra você caiu Hit Notícia. Sabe o que é Hit Notícia? Tenho a menor ideia. Pois é, cara. Eu vou te explicar. Hit Notícia é o seguinte. Eu pego uma notícia na internet. Certo. Uma notícia que saiu na internet famosa. E você vai ter que compor em cima dessa notícia. Você vai ter que cantar ela, vamos se dizer assim. Entendi. Você vai ter que pegar o violãozinho e cantar ela aqui. O que tá escrito aqui você vai cantar. Porra, que legal, hein, meu? É. Se virando, não tem muito pra pensar. É chegar e pode pensar? E fazer, não. Então tá. Vou tentar, né? Vai lá. O senhor tá lendo antes, né, mano? Ah, O senhor tem que ler. Tem que sair já e vai lendo, né? Tá. Se eu não conseguir ler, tudo bem? Tem que conseguir. Encravado no polígono da maconha, região pernambucana, famosa pela produção da erva em várias áreas irrigadas pelo rio São Francisco. O município de Cabrobró, a 531 quilômetros do Recife, vem se tornando conhecido por um souvenir peculiar, uma cachaça artesanal com raiz de maconha. A pitugonha é fácil encontrar em bares, carrinhos que vendem espetinhos. A pitugonha. Aí, tá vendo, mano? Você é bom nisso, cara. Você chegou a conhecer essa pinga aí, mano? Não, cara, mas me interessei muito. Verdade, Deve real ser isso aí, cara. cara. Feito da raiz da maconha, mano. Pitugonha. Diz que tá virando moda o negócio, cara. É mesmo, cara? Pra lá, né? Não chegou aqui ainda. Não chegou aqui. Não me lembro de ter conhecido. Procurá-la. Pois é, vamos descobrir do que se trata, né? Que gosto tem. A gente não corre o perigo de ser preso, não, né? Acho que não. É uma apologia à maconha. É a Gente, pinga da maconha só. Não é só uma brincadeira. Ô, Carlinhos. Ô, Carlinhos. Cara, aí... Pô, e você entrou pro rock viola, né, cara? O que foi entrar pro rock viola na época, cara? Porra, cara, foi um divisor de águas, né? Porque a minha vida era muito simples, assim. A minha vida era meio que sem graça, assim, né? Nessa época eu trabalhava no Bradesco, cara. Eu era bancário. Eu tinha 17 anos. E aí, a minha vida era sem graça. Ia pra faculdade, acordava às 5 da manhã, trabalhava o dia todo, depois faculdade de novo. E aí, rock viola, né, cara? Rock viola, festivais. E assim, quando pegou o ritmo e tal, cara, era pelo menos
2 vezes por mês a gente estava viajando. Todo final de semana um lugar diferente, pessoas diferentes, música diferente. Porra, foi um divisor de águas. Porra, minha vida ficou muito mais interessante, assim. Eu fiquei muito mais interessante como músico, porque eu era uma pessoa comum. E aí lá você era meio coringa, né, cara? Você tocava meio... Então, cara, a necessidade... O rock viola era assim, né, cara? A necessidade faz o homem também, né, cara? Porque nós éramos em muitos, né, cara? E era difícil reunir todo mundo pra viajar e tal. E sempre tinha um que tinha um compromisso aqui, um compromisso lá, família, tinha um Roberto que tinha família, né? E era difícil ir todo mundo, né? Então assim, né, cara, você tocava um violão se tivesse um violão, se o baixista não fosse, você tinha que tocar o baixo, se o cara do teclado não, você ia tocar o teclado, você tinha que tocar a guitarra. Valeu como um aprendizado, né, cara? Se bem que no final das contas acho que não aprendi nada muito direito, né? Arranhando sempre, mas sempre arranhando alguma coisa e tal, né? E aí a gente acabou aprendendo um pouquinho de tudo, mas bem pouquinho mesmo. Conta aí uma dessas grandes viagens, uma que você cita assim, engraçada, sei lá, ou interessante, uma passagem. Cara, tem muitas assim, mas uma das coisas que a gente era mestre assim em fazer era esquecer instrumento, cara. Depois a gente ficava meio que inconformado. É meio que o médico esqueceu o estetoscópio, né, meu? Sei lá, o pedreiro esquecer a colher, cara. Como é que um músico esquece seu instrumento, cara? Eu lembro que uma vez a gente saiu de um festival já meio que animado. Onde era? Foi em Apiaí da Ribeira. E aí era meio que cedo, a gente tava voltando pro hotel, aí paramos numa praça e conversa vai, conversa vem. A pinga vai e a pinga vem, ficamos super felizes. A gente tinha feito uma apresentação bacana, assim, a expectativa era boa, cara. E uma noite bonita, aí, sei lá, deitamos na grama, cada um colocou o instrumento do lado, deitamos na grama. Porque todo mundo tocava tudo, né? Quer dizer, tentava tocar, ia passando o instrumento, não, cada um fazia um negócio e os negócios ficaram jogados. E aí, fomos embora, chegamos no hotel... E cadê o violão? Tá ali, cadê? Tá aqui. Cadê o teclado? Puta merda, o teclado. Cara, se bem que era um tecladinho de doce, assim, também outro lance que era foda, assim, a gente cantou um instrumento bacana, assim, pra tocar. Mas também naquela época era o quê? Década de 80? Era difícil, era 80, né, cara? era difícil, a gente era um bando de duro, né, cara, o que ganhava, gastava e tal. Não tinha como, né? E aí tínhamos lá um tecladinho de doce. Cara, esquecemos o teclado. Deixaram de presente pra alguém, né? Pra alguém, né, cara? Que deve ter ficado muito acreditado, né? Como é que se acha o teclado na praça, né, cara? Porra, cara. Isso foi uma, né? E voltaram lá? Já voltamos, mas falou, né, cara? Se bem que no interior as pessoas são mais inocentes, mais honestas. Eram também, porque agora virou uma coisa só, né? A gente era mestre nisso, cara, de esquecer as coisas. Até hoje, assim, eu sou muito relapso, assim. Fico bem à vontade onde eu chego, esqueço tudo. Blusa, chave, instrumento. Esse negócio de blusa. Sou mestre nisso, cara, sou mestre nisso. Ô, Carlinho, você começou... Quando você compôs, foi a primeira vez dentro do Rock Viola? Ou você só depois do Rock Viola? Não. Eu compus antes do Rock Viola, antes de entrar. Eu tenho uma música anterior ao Rock Viola. Depois do Rock Viola, quer dizer, isso bem antigamente. Aquela primeira que você faz, sabe, que você não lembra mais? Mas aquela de 2 acordes e tal, sim, que você acha bonitinho. Eu fiz uma... que depois até entrou pro repertório e tal, mas... A composição também para mim chegou muito tarde. Eu toquei muito tempo no Rock Viola sem compor uma vírgula e tal. E aí depois, acho que depois que os caras pararam e tal, que os caras já estavam meio de saco cheio, aí eu fiz. Mas assim, as minhas são para mim mesmo, mas é difícil mostrar alguma coisa para alguém. Assim. Então, tá lá, mas pretendo quando mostrar tudo de uma vez. Então, toca para mim... Eu quero que você toque 2 músicas pra mim. Não precisa ser inteira, um trechinho só. Tá. Eu quero que você toque uma que você... Uma do Rock Viola, independente de ser uma... Tá. E depois eu quero uma composição sua de hoje, assim. De hoje, tá. Atual.
Essa foi a primeira, assim, era antes de que acabou entrando pro repertório, mas bem depois. Essa. Não vai ser a ausência do sol que não se abriu nesta manhã que clareia novamente a esperança de ser e de querer, que vai me fazer chorar ou esquecer. Como chama? Essa foi a primeira assim mesmo que tomou forma. Antes disso eu tinha lá uma arranhada aqui, uma arranhada mas lá, qual é o mas nome essa dessa é um ser maior. Um ser maior. Que é muito em função de ter ouvido muito Beto Guedes. Pô, É a levada, dá pra ver, é a levada. a influência dá pra ver. É a influência. E você, total. na verdade, assim, dá pra perceber a influência do Beto. É, então, o jeito de tocar, né, e tal. Até de cantar mesmo, É, né? de cantar, composição. Tudo muito ligado que é a natureza e tal. Que é a especialidade Hoje. do cara. Uma atual. É, então, uma atual... Então, aí já é por influência do rock viola, de Djavan que veio depois, então uma levadinha mais jazz, né? Imaginando as águas dos rios que correm sempre para o mar, imaginando risos, histórias que eu tenho pra te contar, imaginando teu amor, imaginando o mel e a flor, vejo no vento um beija-flor pairando no ar, imaginando o meu coração que dispara ao te ver passar, imaginando meus olhos nos teus, brilhando mais que estrela. Legal, pô, não conhecia essa não. É, então, essa já tem uma levadinha mais jazz, né? Muito em função do rock viola também, que... O rock viola é de A a Z, né? Tem de sertanejo a jazz e tal, tem várias coisas e tal. Mas aí depois, por influência dos caras, comecei a ouvir um Djavan e tal, um Jorge Ben, que o Humberto gosta muito e tal. Sempre tinha uma levadinha de Jorge Ben. E aí você vai mudando, né? Vai, tipo... dançando conforme a música... Você vai compondo também de acordo com aquilo que você está ouvindo, você já é influenciado e tal. E a vontade de diversificar também, né? Carlinho, e se você tivesse que dizer alguma coisa pra galera aqui de Itapevi, assim, mano, a nova geração aí, o que você diria, cara? Cara, musicalmente geração, falando, olha, eu vou falar, cara. Se você se interessar por música, cara, vai estudar. Não faça que nem eu, por exemplo, que toco até hoje por intuição. Então, é bacana tocar por intuição, mas mais bacana é você saber aquilo que você está tocando. E assim, ouça mais os músicos itapevienses. Pô, tem gente boa pra caramba em Itapevi, né, cara? E eles estão todos aí. Prestigiar, tem shopping, tem bares, tem às vezes um show ou outro. E é uma pena que a gente não tenha mais, né, cara? A gente tem aí uma expectativa de que se o Nelsinho tocou semana passada na praça lá, né? Começa a ter assim, porque o espaço é muito curto, né, cara? Então a gente espera que essa galera... E sim, internet hoje, né, todo mundo tem, né, acesso, né, cara? Dá uma pesquisada aí no que tem de brasileiro, de bom, né, cara? Não se resume a só isso que toca no rádio, não. Tem muita gente boa. E é legal você tá sempre ouvindo coisas novas, coisas diferentes, porque isso te dá uma bagagem bacana e tal. Principalmente para quem se interessa por música. É legal não se prender a um só ritmo, a um só, né, a um só instrumento, um só músico e tal. É legal diversificar. Aliás, tudo na vida é bacana diversificar, né, cara? É verdade. Carlinhos, eu queria te agradecer, cara. Imagina, pela presença. Foi difícil te trazer aqui, mas... Então, cara, porque eu sou meio que... Você sabe, né? Esse lance de... É tímido, não dá pra acreditar, então, mas né, cara? Então, eu e câmera não nos damos muito bem, mas enfim, pô, bacana, legal. Se eu soubesse que era tão bacana assim, tão simples e rápido, eu teria vindo antes. Mas... Valeu, legal. viu? Obrigadão, cara. Eu que agradeço. Valeu, gente. Tchau.